Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você tá orando, mas vamos que vamos. Como vocês estão vendo hoje, eu tô sem a Sagrada Família, mas eu tô com a Santa Ceia, tá? Gente, como o Salmo 17 é muito extenso, eu pensei em nós fazermos a leitura e conforme eu for lendo, eu vou explicando, tá? E aí no final a gente faz um resuminho. Então vamos lá. Agradecimentos do Rei Vencedor. Ao mestre de canto de Davi, servo do Senhor, que dirigiu as palavras deste cântico ao Senhor no dia que ele ficou livre de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ou seja, ele tá fazendo um agradecimento aí depois que ele foi liberto, né? Ele ficou livre de todos os inimigos. Então vamos lá. Disse: Eu vos amo, Senhor, minha força. O Senhor é meu rochedo, minha fortaleza e o meu libertador. Meu Deus é a minha rocha, onde eu encontro meu refúgio, meu escudo, força de minha salvação e minha cidadela. Invoco o Senhor digno de todo louvor e fico livre dos meus inimigos. Circundavam-me os vagalhões da morte. Torrentes devastadoras me atemorizavam. O que ele tá falando? Que ele ama o Senhor, que o Senhor é a força dele. E aí, embaixo, ele começa a agradecer. Falando que Deus é a fortaleza, é o rochedo dele, é o libertador. Começa a engrandecer Jesus, né? E o Senhor, Deus. E aí ele fala que o Senhor livrou ele dos inimigos. Aí ele começa a falar. Circundavam-me os vagalhões da morte, torrentes devastadoras me atemorizavam. Enlaçavam-se as cadeias da habitação dos mortos. A própria morte me prendia em suas redes. Ou seja, ele estava perto da morte. A morte já estava prendendo ele nas redes. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Na angústia dele, quando ele estava nessa morte, ele invocou a Deus. Ele fez uma oração para Jesus. Gritei para meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz e o meu clamor em sua presença chegou aos seus ouvidos. Ou seja, ele clamou e Deus ouviu. A terra vacilou e tremeu. Os fundamentos das montanhas fremiram. Abalaram-se porque Deus se abrasou em cólera. Suas narinas exalavam fumaça. Sua boca, fogo devorador. Brasa incandescentes. Ele inclinou os céus e desceu, calcando aos pés escuras nuvens. Ou seja, ele está falando que Deus, quando viu aquela realidade que o filho dele estava prestes da morte, estava cheio de inimigos, depois da oração dele, Deus ouviu, ficou muito bravo. Tanto que ele fala assim, Deus se abrasou em cólera, né? Cavalgou sobre um querubim e voou, plantando nas asas do vento. Envolveu-se nas trevas como se fossem véu. Fez para si uma tenda das águas tenebrosas, densas nuvens. Do esplendor de sua presença, suas nuvens avançaram. Saraiva e com telhas de fogo. Do céu trovejou o Senhor. O Altíssimo fez ressoar sua voz. Ou seja, lá do céu, né, Jesus, ele tá descrevendo aqui toda a cólera de Deus, referente à realidade que este filho, né, este rei estava passando. Lançou setas e dispersou os inimigos. Fulminou relâmpagos e os desbaratou. Ou seja, mandou relâmpago, tudo e acabou, né? Dispersou os inimigos ali. E apareceu descoberto o leito do mar. Ficaram à vista os fundamentos da terra, ante a vossa ameaçadora voz. Ó Senhor, ante a furação de vossa cólera. Do alto estendeu a sua mão e me pegou. Lá do alto, depois de ter dispersado os inimigos, Deus estendeu a mão dele e pegou este filho. E retirou-me das águas profundas, ou seja, lá daquela realidade totalmente complicada, né? Livrou-me de inimigos poderosos, dos meus adversários mais fortes do que eu. Ou seja, livrou ele de todos os adversários, daqueles adversários que eram até mais fortes do que ele. Por quê? Porque Deus foi lá e tirou ele daquela realidade, puxou ele.
Investiram contra mim no dia do meu infortúnio, mas o Senhor foi o meu arrimo. Pôs-me a salvo e livrou-me, porque me ama. Ou seja, ele está falando aqui do amor de Deus. Então vamos lá, vamos retomar rapidinho. Ele estava, no início ele estava falando que o Senhor era a força deles e glorificando a Deus. E aí ele começa a contar o que aconteceu, por que ele está glorificando a Deus tanto, né? E aí ele fala que ele estava numa realidade perto da morte, ele estava numa realidade muito complicada, e aí ele gritou para Deus. Gritou, ou seja, gritar é quando a gente faz uma súplica, uma oração, né? Quando a gente está numa realidade muito difícil, a gente faz o quê? Deus, me ajuda, por favor. A gente implora para Deus. E foi o que ele fez, tá? E aí ele conta que no meio disso, Deus viu o que estava acontecendo com ele, ficou em fúria, né? Ficou em cólera. E aí Deus começou a aparecer lá e dispersou, começou a jogar raios, chuva, toda uma tempestade, né? Ele fala que o mar descobriu o leito do mar, ou seja, ele descobriu o mar, deixou todo mundo ali cheio de, tipo, disperso assim, né? Enfim, tirou todos os inimigos. E aí ele fala que o Senhor também foi lá, pegou ele, depois disso, né, depois que dispersou os inimigos, foi lá, pegou ele, e aí agora ele começa a falar que Deus amou ele, né, porque Deus fez isso, ouviu a súplica dele, Deus amou. E aí ele fala, o Senhor me tratou segundo a minha inocência, retribuiu-me segundo a pureza de minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor, e não pequei separando-me do meu Deus. Ou seja, ele fala, exalta o amor de Deus, mas ele também fez a parte dele, né? Ele não pecou. Ele fala que não pequei separando-me do meu Deus. Ou seja, quando a gente peca, nós nos separamos de Deus. E aí, muito provavelmente, Deus até pode ouvir e nos ajudar, porque ele é muito misericordioso. Mas Deus também pode falar, peraí, você tá distante de mim, se reconcilia comigo para depois a gente conversar. Depende dos casos, né? Depende de Deus. Tenho diante dos olhos todos os seus preceitos e não me desvio de suas leis. Ou seja, era um rei, era uma pessoa fiel aos mandamentos e às palavras de Deus. Ando irrepreensivelmente diante dele, guardando-me do meu pecado, ou seja, ele faz de tudo para não pecar. O Senhor retribuiu-me segundo a minha justiça, segundo a pureza de minhas mãos diante dos meus olhos. Diante dos olhos do próprio rei, Deus retribuiu a ele, né? Tudo aquilo que o próprio rei fez por Deus, né? Ele abriu mão de pecado, ele amou, ele seguiu as leis, e aí Deus retribuiu ele perante os olhos dele, né? Fez um milagre ali, né? Como quem é bondoso vos mostrais bondoso. Com quem é bondoso vos mostrais bondoso. Com o homem íntegro vos mostrais íntegro. Puro com quem é puro. Prudente com quem é astuto. Os humildes salvais. Os semblantes soberbos humilhais. Senhor, sois vós que fazeis brilhar o meu farol. Sois vós que dissipais as minhas trevas. Convosco afrontarei batalhões. Com o meu Deus escalarei muralhas. Ou seja, ele está falando o quê? Para a gente ser justo com o próximo, para nós sermos exemplo, né? E que com Deus ele supera qualquer coisa, né? Com Deus escalarei muralhas. Então, Deus realiza o impossível. E ele pode mudar tudo. Os caminhos de Deus são perfeitos. A palavra do Senhor é pura. Ele é o escudo de todos os que nele se refugiam. Se nós nos refugiarmos, se nós colocarmos as nossas angústias em Deus, se nós corrermos para o colo do Pai, quando a gente tiver alguma angústia, aflição ou até mesmo quando tudo estiver bem, ele vai ser o nosso refúgio, ele vai ser o nosso escudo. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é o rochedo, senão o nosso Deus? É Deus quem me cinge de coragem e aplana o meu caminho. Torna os meus pés velozes como os das gazelas e me instalam nas alturas. Adestra minhas mãos para o combate e meus braços para o tiro de arco. Vós me dais o escudo que me salva, vossa destra me sustém e vossa bondade me engrandece.
alargais o caminho dos meus passos. Ou seja, ele tá falando tudo que Deus tá fazendo, alargando o caminho dos passos desse rei, tá deixando ele forte, tá fazendo com que os braços dele sejam como um tiro no arco, né, certeiro. Então ele fala, para os meus pés não resvalarem, para ele não cair. Então Deus dá força. Dou caça aos inimigos e os alcanço e não volto sem que os tenha aniquilado. De tal sorte os despedaço que não mais poderão levantar-se. Eles ficam caídos a meus pés. Vós me cingis de coragem para a luta e ante mim dobrais os meus adversários. Ou seja, Deus mudou toda a realidade. Ele deu coragem para o rei lutar e fez com que os adversários ficassem nos pés do rei, que eram aqueles que estavam mais fortes. Afugentai da minha presença os meus inimigos e reduzis ao silêncio os que me aborrecem. Gritam por socorro, mas não há quem os salve. Clamam ao Senhor, mas não responde. Eu os disperso como o pó, o vento leva. E os esmago como o barro das estradas. Vós me livrais das revoltas do povo e me colocais à frente das nações. Ou seja, é o que eu falei antes. Vós me livrais da revolta do povo, me livrai dos inimigos e me colocai à frente das nações, como um cara forte, um exemplo. Povos que eu desconhecia se tornaram meus servos, ou seja, pessoas que ele, né, não fazia ideia, ficaram abaixo dele, seguindo ele, né? Gente estranha me serve abnegadamente e me obedece à primeira intimação. Gente estranha desfalece e sai tremendo de seus esconderijos. Viva o Senhor e bendito seja o meu rochedo. Exaltado seja Deus que me salva. Exaltado seja Deus que me salva. Ou seja, Deus também pode te salvar da realidade que você está. Deus que me proporciona a vingança e avassala nações a meus pés. Sois vós que me libertais dos meus inimigos. É Deus que nos liberta, minha cachorra. Me exaltais acima dos meus adversários e me salvais do homem violento. Me exaltais acima dos meus adversários e me salvais dos homens violentos. Por isso vos louvarei, ó Senhor, entre as nações e celebrarei o vosso nome. Por esse motivo, por tudo isso, ele vai, entre todas as nações, ele vai começar a louvar Deus. Ele vai falar o que Deus fez para ele, que é o que ele está fazendo aqui. E celebrar o nome de Jesus. Ele prepara grandes vitórias a seu rei e faz misericórdia a seu ungido. Ou seja, para quem de nós estamos nas figuras de rei, ou seja, de pessoas que estavam no meio de uma luta, Deus vai lá e vai ajudar, vai dar vitórias para nós e vai fazer misericórdia para quem está ungido em Deus, para quem está com Deus. A Davi e sua descendência para sempre. Gente, eu acho que nem tem mais o que eu explicar, porque é muito explicativo, é muito tranquilo esse salmo, né? Ele tem sim umas partes meio confusas, mas é um salmo que nos fala que nós precisamos amar a Deus, não pecar e clamar a Deus nas nossas dificuldades, e quando não estamos em dificuldades, a gente precisa passar Deus para os outros, né? A gente precisa louvar Jesus para os outros, porque Ele é o nosso refúgio, Ele vai nos dar vitória e Ele vai nos dar misericórdia. Acabou. E me falem se vocês preferem que eu descreva os salmos, né, desta forma que eu fiz agora, ou que eu leia eles primeiro e fale depois. Eu acho que quando os salmos forem muito grandes eu vou fazer isso, e quando forem pequenos aí vocês me falam se vocês preferem que eu faça assim também, ou que eu continue da forma que eu tava, tá bom? Um beijo. Tchau.